Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. E esse vídeo aqui é para adicionar um material complementar ao nosso curso de AWS Lambda com Python e Serverless Framework. Em um dos projetos que a gente faz, a gente controla as instâncias para ficarem ligadas apenas ali no horário comercial. Tá? Então, no projeto, o aluno vai criar esse código para controlar isso utilizando Python com Lambda. Apesar de muitos já saberem como funciona a criação de instâncias EC2 e RDS, alguns ainda têm uma certa dificuldade. E o objetivo desta aula é justamente mostrar de uma forma mais fácil, mais rápido, como a gente cria essas instâncias. Não tenho o objetivo de me aprofundar aqui sobre EC2 nem RDS, mas tentar seguir um caminho mais rápido para se ter essas instâncias e a gente poder seguir com o conteúdo voltado para Lambda e controle dessas instâncias, tá? Então vamos lá, vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. Então acabei de logar, tem uma conta de demonstração aqui. E os serviços que a gente vai utilizar é EC2 e o RDS não está aqui, ele está aqui em cima num dos atalhos que eu coloquei. Primeira coisa que eu vou fazer é acessar aqui o EC2. Se você não tiver na sua tela, você vem aqui na busca, digita EC2 que você vai achar muito fácil. Vamos lá. Logo nessa tela você já tem um botão aqui de Launch Instance. Se tiver em português o nome vai estar um pouco diferente, mas ele fica bem destacado assim, tá? Essa versão que vocês estão vendo foi uma atualização que a AWS fez, mudou um pouco a interface, mas nada que tire ali uma forma simples de usar. Então a gente pode clicar logo aqui ou ir para a lista de instâncias, clicando em Instances aqui. E novamente você vai ter o botão Launch Instances em dois lugares. Qualquer um deles vai funcionar, tá? Não tenho nenhuma instância criada. Observe que eu estou na Virgínia, é onde minha instância vai ser criada, tá? Tem várias regiões aqui. Virgínia é mais barato e Ohio, se não me engano, é o mesmo valor da Virgínia. E eu vou clicar em Launch Instance. Aqui a gente vai criar a nossa máquina virtual. A gente vai poder criar os servidores virtuais, como Ubuntu, Windows, Red Hat, enfim. Clicando aqui em Launch Instance, a gente vem para essa tela e a gente pode dar logo um nome para essa instância. Eu vou colocar aqui Demo Curso como nome. Aqui embaixo, o sistema operacional, então ele tem várias imagens de sistemas operacionais, né? Tem da própria AWS, tem Mac, tem Ubuntu, vou escolher Ubuntu aqui. E abaixo do sistema operacional eu tenho qual é o tipo de imagem. Existem vários tipos de imagem, eu vou deixar nessa primeira porque ela está como Free Tier Eligible. Isso quer dizer que se você estiver naquele primeiro ano de AWS, vai sair gratuitamente utilizar essa instância, se você fizer o resto das configurações também para Free Tier. Então, seguindo aqui, logo aqui embaixo, você precisa escolher também um tipo de instância, que obviamente vamos escolher a Free-tier, já está selecionado aqui, é a T2 Micro, esse tipo de instância, ele vai dizer a capacidade da máquina, então isso aqui é uma instância da família T2, com 1 vCPU e 1 GB de memória, e aqui informa que ela está na última geração, a AWS vai atualizando essas gerações à medida que eles melhoram o hardware, a instância T2 já é bem velhinha, mesmo estando aqui ainda desse tipo, a gente já tem a T3, já tem a T4 e vários outros tipos aqui, se você abrir, tem muitas possibilidades. Mas preste atenção que essa T2 aqui, além de ser gratuito, se você estiver elegível no primeiro ano da sua conta, você vê o preço aqui, ó, o Ubuntu é 1,3 centavo de dólar por hora, tá? Então fica atento aí. Eu vou deixar nesse padrão T2 Micro porque é Free Tier Eligible também. Baixando aqui, precisa escolher um par de chaves ou criar um novo. Provavelmente, se a sua conta é nova, você não tem um par de chave. Então, eu vou criar um novo aqui para simular também e vou dar o nome de curso. Vou deixar tudo padrão. Eu vou utilizar a chave PEN, porque eu vou abrir com OpenSSH se eu precisar. Se você estiver usando o PUT no Windows, você pode usar o PPK, mas de qualquer forma você consegue converter o PEN para PPK. Vou criar a chave. Já vai ficar selecionada aqui e a chave foi baixada, né? Você precisa guardar isso aqui, você não pode perder esse arquivo da chave, porque você vai precisar usar para acessar via SSH quando necessário. Para o objetivo da gente, a gente nem precisa acessar, né? O objetivo é ter a instância para controlar, só ligar e desligar. Na rede. Quando a gente está falando de rede na AWS, a AWS já tem uma rede padrão, né? A gente tem uma Virtual Private Cloud, VPC, que já a AWS já deixa criado quando você cria a sua conta. Nela você vai ter subredes. Em um ambiente produtivo, não é indicado você utilizar essa rede padrão. Você tem que criar a sua própria rede, configurada da forma adequada para o seu negócio, para o seu projeto. No nosso exemplo, eu vou deixar na rede padrão. Tá? O objetivo aqui não é criar toda a infraestrutura de rede. Se eu editar aqui, de qualquer forma, você vai poder ver que só tem essa VPC. E tem várias subredes. Então a sua instância vai ficar em uma dessas subredes.
eu vou deixar sem preferência. Aqui é um ponto importante também. Auto Assign Public IP. O que é que significa? Que sua instância vai ter um IP público. Você vai poder ter um IP para acessar ela tanto via SSH quanto pelo servidor web, se você criar um Apache lá, por exemplo, ou Nginx, por exemplo. Você vai poder acessar direto por esse IP público. Porém, a partir de fevereiro de 2024, a AWS passou a cobrar por IPs V4. Tá? Então tem aqui uma publicação da AWS sobre essa cobrança e aí você vai ser cobrado meio centavo por hora para cada IPv4 que você tem na sua conta. Existem muitas formas de você não precisar utilizar IPv4, né? Você com o IPv4 você dá acesso à sua máquina para a internet e ao contrário também, da sua máquina para a internet e da internet para a sua máquina. Não é o tópico aqui, então para facilitar eu vou deixar habilitado o IPv4. Lembre de apagar tudo que você está criando depois de fazer esses experimentos, para não ficar cobrança indevida na sua conta, né? Cobrança que você não lembra, por exemplo. Claro que quando você apagar a sua instância, esse PV4 vai ser desalocado, você vai parar de ser cobrado. Grupo de segurança. Ele vai sugerir a criação de um security group aqui, eu vou deixar também como padrão, eu vou chamar de demo curso também, só para eu poder procurar sempre por esse nome e apagar as coisas. Então ele vai abrir aqui algumas portas, dizer que está acesso pelo mundo inteiro, né? Anywhere, vai poder acessar a minha instância, via SSH na porta 22 também. Então só isso aqui já me garante acesso. E tamanho do disco. Outra coisa importante, quando você cria o EBS, na AWS eu diz o tamanho, aqui está 8 GB. E quando você excluir sua instância, é bom você certificar que esse disco também foi excluído. O padrão ele é apagar tudo junto, mas você pode olhar nos locais onde estão para não ter cobrança de EBS, porque a cobrança de EBS é separada da cobrança da instância, como se fossem serviços diferentes. Feito isso, eu vou clicar em Launch Instance e esperar. Só isso. Agora a gente vai ter uma máquina com 1 GB de RAM e 1 vCPU sendo criada. Ele disse aqui já o ID da máquina, que é o que a gente precisa para o curso lá da Lambda para controlar essa instância, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou direto para a minha instância que está sendo criada, ele vai filtrar ela. Está aqui demo curso e o ID da instância. Se eu clicar no ID da instância, eu vejo o detalhe dessa instância. Ela está rodando aqui, mas ela ainda está em inicialização. Então, eu posso clicar aqui e ver os detalhes disso. E o meu IPv4 está aqui. Esse é o IP que foi atribuído para ela. Publicamente acessível pela internet por este IP. Se eu acessar pelo navegador, não vai aparecer nada porque eu não instalei nenhum serviço lá, né? Mas a gente pode tentar acessar para mostrar que a instância foi criada. A forma mais simples, provavelmente, de acessar é clicando aqui no Connect, porque a AWS faz uma conexão via navegador mesmo. Então vou deixar aqui marcado do jeito que está. O nome do usuário padrão para esse tipo de instância Ubuntu é Ubuntu e eu vou clicar em Connect. Ele vai abrir uma outra aba do navegador e vai tentar abrir um terminal para mim. Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui. Ele mostra aqui o IP público e o IP privado da minha rede. Vou fechar. E aqui você já tem acesso a uma instância Linux. Se eu listar aqui, você vai ver os arquivos. Da um PWD você vai ver a pasta onde é que está a home do usuário. Então é isso que a gente queria. Criar uma instância e poder acessar ela para instalar qualquer coisa que você precisar. Vou fechar aqui. Vou voltar para a lista de instâncias. Fechei aqui também. Lista de instâncias, tem uma instância rodando. Então, primeiro objetivo, criamos uma EC2. Agora vamos para o serviço RDS. Está aqui também o RDS na busca. Vou abrir em outra aba. Então, o RDS é o serviço de banco de dados gerenciado da AWS. Você cria a instância do banco de dados, você pode configurar backup, criptografia, um monte de coisa, e a AWS vai gerenciar isso para você, se preocupar apenas com usar. Então, vamos lá, Create Database. E aqui você tem várias possibilidades. Eu vou deixar no Standard Create mesmo, vou escolher MySQL. Né? Você pode ver aqui que tem o Aurora, que é algo mais específico da AWS, apesar de ser compatível com MySQL. Postgres também, a gente tem Oracle, MariaDB, SQL Server, enfim. Vamos de MySQL mesmo. E a versão Community gratuita. Vou deixar padrão aqui, não vou mexer na versão, vou deixar na última aqui. Vou colocar também aqui, ó, Free Tier. Porque, se você estiver utilizando no primeiro ano da sua conta AWS, você tem a possibilidade de utilizar um banco de dados gratuito. Perceba que você não pode criar várias instâncias gratuitas, mesmo com o RDS. O mesmo com o EC2. Se você tiver várias EC2 Free Tier, você vai ser cobrado ali pela quantidade de horas mês. Aconselho você consultar a documentação da AWS sobre os níveis de Free Tier para cada serviço. Então, nível Free Tier, vou dar um nome também de demo curso. Nome da instância, né? O identificador. Credenciais. Preciso definir a senha para acesso ao banco de dados.
Então você pode utilizar várias formas de criar essa senha ou de armazenar essa senha. Eu vou deixar padrão aqui, tá? Então eu vou definir uma senha aqui. Mais configurações. Aí ele está colocando aqui, ó, qual é a instância que está em nível gratuito. Esta T4 Micro com 2 vCPU e 1 GB de RAM. Mesmo sendo um nível gratuito, dá para fazer bastante coisa ainda com um banco de dados desse. No storage, vou alocar 20 GB para o banco de dados, que é o sugerido aqui, tá? Conectividade, não conectar automaticamente ao EC2. Eu vou deixar marcado aqui, tá? Não é o objetivo da gente realizar essas conexões, mas se você quiser acessar o seu banco de dados publicamente, o que não é aconselhado para sistemas produtivos, você pode marcar Public Access Yes aqui. Então você vai poder usar o MySQL Workbench, por exemplo, colocar o DNS da sua instância e utilizar com a sua senha e usuário. Tá? Vou deixar marcado yes, caso você queira fazer esse experimento aí. Aqui novamente, parte de rede, né? Ele pergunta qual é a rede virtual que você vai usar. Eu vou deixar para ele escolher uma existente aqui, que já está marcada padrão, né? Default aqui. E sobre a zona de disponibilidade também você pode escolher uma, eu vou deixar sem preferência. A minha instância RDS vai ficar na mesma rede que a minha EC2, que foi tudo para a VPC. Não vou marcar mais nada aqui, vou deixar tudo padrão. Posso colocar tags para identificar o projeto. A autenticação vai ser por password. Não vou habilitar monitoramento. Então, aqui ele dá uma estimativa, né? Diz quantas horas você tem disponível. E vou criar o banco de dados agora. Create Database. Ele já está ali criando o banco de dados. Ele traz algumas sugestões aqui, algumas novidades. Eu vou fechar isso aqui. E essas informações aqui em cima eu vou fechar também. E vai levar um tempinho aqui para ele criar. O status vai ficar em Creating. Depois que esse status terminar, a gente consegue conectar o banco de dados. Enquanto isso, eu consigo acessar essa instância aqui. Ó. O nome do identificador do banco de dados é demo curso, mas isso é o identificador aqui dentro da AWS. Para você acessar isso aqui é outra coisa, tá? Quando a gente for utilizar lá a Lambda, a gente vai usar isso aqui. Mas se você quiser utilizar o MySQL Workbench, você precisa acessar a instância e encontrar o endpoint que ainda não foi definido porque ela ainda está em criação. Vamos esperar. Atualizei aqui, ele entrou em modo de backup e agora já sinalizou que foi criado com sucesso. Deixa eu atualizar de novo. Bom, está em modo de backup, mas ela já gerou um endpoint, que é o que a gente vai precisar para conectar essa instância. Então eu vou clicar aqui para copiar e já vou trazer o meu MySQL Workbench para cá, para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui esse endpoint, que vai ser o meu host, porta padrão do MySQL, nome de usuário que estava lá como admin, a senha eu já salvei, vou testar a conexão, pediu a senha novamente, eu vou colar minha senha aqui, vou mandar salvar, ok, testou a conexão, funcionou, vou fechar aqui e vou clicar para abrir essa conexão. Como a gente deixou acesso público, eu estou conseguindo conectar da minha máquina. Se você fecha esse acesso, você não consegue acessar, ninguém consegue acessar a partir da sua máquina. Tá? Existem outras formas de acessar o banco de dados na AWS quando você está com essa rede privada. Tá bom? Então, como eu não criei o banco de dados, não tem nenhum aqui, só o de sistema. Tá? Então, isso aqui garante que a gente fez a conexão. E agora sim, o banco já deve estar disponível. O backup deve ter terminado. Deixa eu atualizar aqui. Ainda não terminou, mas ele já está disponível. Está mostrando aqui que está usando 23% da CPU, provavelmente pelo backup, e que não tem nenhuma conexão. Acabei de fechar a conexão que eu tinha lá. Bom, a gente cumpriu aqui como a gente pode criar as instâncias, tanto do EC2 quanto do RDS, e agora sim você pode seguir ali com o curso AWS Lambda com Python e realizar o controle dessas instâncias para ligar, desligar, programar os horários e tudo mais, como é a proposta do primeiro projeto. Agora vamos fazer um rollback nisso e vamos apagar tudo que a gente criou, tá? Assim que você terminar o seu laboratório, você apaga para não ficar gastando crédito sem necessidade. Aqui está disponível já, mas eu vou começar pela EC2. Primeiro a gente vai voltar aqui no dashboard só para mostrar uma coisa. Cliquei no dashboard aqui e vou atualizar ele. Beleza. Ele está mostrando aqui, ó, instâncias rodando, tá? Tem uma. Volume tem um. Então, cada instância tem pelo menos um volume. A gente criou o volume de 8 GB. Então tem uma instância, um volume, nenhum snapshot, que é meio que um backup do volume. Tem 5 pares de chave, que a gente criou um par de chave, mas eu já utilizava outros.
E 17 grupos de segurança, também eu criei um, mas eu já utilizava outros. Isso aqui não tem cobrança, tá? Então vamos na instância que tem cobrança. Eu vou tirar esse running aqui, que é um filtro, mas eu só tenho ela. Então eu vou marcar aqui, instance state, tem stop, reboot e terminate. No caso, stop é desliga a instância. O terminate é apaga a instância. É diferente. O que a gente quer é apagar. Então quando eu apagar a instância, eu vou desalocar o recurso, não vou ser mais cobrado. Vamos lá. Ele dá um aviso aqui, ó. No padrão de criação do EBS, o normal é que o volume seja deletado quando a instância é finalizada, terminada ou apagada, né? Então, qualquer dado que tiver guardado nesse EBS vai ser perdido. Mas é isso que eu quero. Eu quero apagar tanto a instância quanto o EBS para não ficar cobrando nenhum dos dois. Vou finalizar aqui. Caso sua instância não seja de teste e você quiser manter um backup, você pode fazer um snapshot ou uma AMI para você poder inicializar novamente sua instância com os dados que você tinha nela. Então agora a gente está em um status de shutdown. Fechar essa mensagem, ele vai desligar a instância, depois ele vai finalizar essa instância, tá? Então enquanto minha EC2 está em shutdown, eu vou para o RDS. Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar o DB Identifier que eu quero, no caso demo curso, vou em Actions, Delete. Esse stop temporariamente você pode parar a instância, mas ela vai ligar automaticamente em 7 dias, tá? Mas eu quero apagar de vez. Então vou clicar em Delete. Ele vai, ó, quer criar um snapshot final, backup do banco de dados, né? Se a gente tiver dado sensível, dado importante ali, você faz um backup e deixa guardado. No nosso caso de teste, não vou deixar nada salvo para não ter cobrança nenhuma. Outra coisa, reter backups automáticos. O padrão, o RDS, ele faz backups automáticos. Você pode configurar o detalhe disso, de quantos dias você vai querer de backup automático. A gente deixou padrão, então eu vou apagar a retenção do backup automático e aqui eu vou dizer que eu tenho conhecimento sobre a deleção da instância, dos backups e tudo mais. Depois eu preciso escrever a palavra delete me, talvez em português seja diferente, para poder confirmar que eu quero deletar. Eu quero fazer exatamente isso, eu quero deletar tudo. Então, deletar agora, e ele vai entrar no estado de deletando. Se eu voltar lá no EC2, provavelmente já apagou. Então tá aqui, terminated, atualizei, terminated, não tem mais IPv4. Se eu for no dashboard e atualizar o dashboard, tá vendo que tem uma instância aqui ainda? Se eu atualizar o dashboard, ele zerou aqui, zerou o volume, tá dizendo que tem uma instância, mas é porque ela está terminada. Depois ele vai apagar aquela instância terminada também, você vai ficar com nenhuma instância na lista. Meu Keeper eu não vou apagar porque eu não tenho cobrança, vou deixar ele para reutilizar. Meu grupo de segurança também. Posso apagar para não ficar acumulando grupos ali sem utilizar. E volto aqui para o database só para a gente ver se ele já terminou de deletar. O RDS geralmente demora mais um pouco. Deixa eu atualizar aqui. Ainda está deletando. Agora sim, nosso banco de dados foi apagado. Ele já excluiu a instância daqui, atualizou sozinho. Se eu voltar lá para o dashboard do EC2, talvez a instância ainda esteja lá, porque ele fica com esse terminate daqui por um tempinho. Mas quando você acessar a sua conta novamente, provavelmente isso já vai ter sido removido, tá? Então esse era o objetivo desse vídeo, como criar as instâncias e como apagar elas para você não ficar sendo cobrado. Então é isso. Fiquem atentos aí a essas cobranças, façam os seus experimentos, mas apaguem os recursos que você utilizou para fazer os experimentos, tá bom? Então, vou ficando por aqui, até a próxima.